Muito boa noite, senhores. Estamos entrando semi ao vivo. E eu tô sumido porque eu tô com um ranço de viver hoje que vocês não estão ligados. Ontem, sem querer querendo, eu zerei carboidratos. Certo? Olha que perigo. Uma pessoa que consome carboidratos de maneira regular, zerar carboidratos e treinar pernas de jejum praticamente. Segunda de manhã, obviamente que não ia dar certo. Eu tive uma hipoglicemia, fiquei meia hora deitado na cama, passando mal. E fiquei com ranço o dia inteiro por causa dessa hipoglicemia. Sorte que nenhum paciente percebeu, eu acho. Mas deu tudo certo no final. Então, aí me veio a ideia de gravar esse vídeo para vocês. Como funciona isso? Então, você que não sabe direito como funciona o metabolismo de carboidrato no nosso corpinho, vai pegar um papel, vai pegar uma caneta ou vai pegar o bloco de notas do seu celular e prestar atenção que isso é extremamente importante. Quando você fica um determinado tempo sem carboidratos, sem ingerir carboidratos no seu organismo, você praticamente zera seus estoques de glicogênio que ficam no seu fígado e na sua massa muscular. Nossa! Aí, o que acontece? Você fica com pouco glicogênio. E o glicogênio, ele é matéria-prima fundamental, na verdade é a primeira matéria-prima fundamental para você utilizar como fonte de energia, porque esse glicogênio ele vira imediatamente glicose quando você precisa no treinamento. E o que aconteceu com o seu Pedro? Eu já via em um tempo ciclando carboidratos, né, na minha dieta, em dias com alto quantidade de carboidrato, dias baixos, porque eu estou com uma estratégia de hipertrofia, de ganho de massa muscular, certo? Isso faz com que o meu organismo se adapte a utilizar muito mais facilmente glicose como fonte de energia, certo? Ou seja, eu estou mais ou menos ao contrário de uma coisa que eu expliquei há um tempo aqui, que chama-se cetoadaptação. É como se o meu organismo utilizasse com um pouco mais de dificuldade gordura, certo? Porque eu não estou estimulando e aumentando a expressão desses genes que utilizam gordura como fonte de energia, porque agora também não é o caso. Pois bem, o que acontece? Eu estou muito adaptado a utilizar a glicose como fonte de energia, aí eu tirei toda a glicose, eu fiz um treinamento de perna em jejum, no qual eu só utilizei óleo de coco e outras substâncias que não estimulam a insulina e não são glicose, certo? Aí eu fiz um bom treino. Porém, no final, eu comecei a passar mal. Por quê? Quando você está numa situação de estresse, seja no trabalho, seja onde for, e o treino também é uma situação de estresse, você produz primeiro a sua adrenal, que fica ali, uma glândula que fica em cima do rim, produz catecolaminas, que é adrenalina, norepinefrina, dopamina, enfim, que vai fazer você utilizar tudo que você tem no seu corpo como fonte de energia. Proteínas, glicose, gordura, vai jogar ali na sua corrente sanguínea para você utilizar como fonte de energia. E também estimula cortisol, que é um hormônio hiperglicemiante. Também vai fazer você tentar ali restaurar os seus níveis energéticos, vamos dizer assim. Então, no momento do treino, isso é bem utilizado. Porém, acontece sempre quando você faz um treino muito intenso, um rebote disso tudo, que vai fazer cair meus níveis de açúcar, cair. E isso acontece porque você não está cetoadaptado, ou seja, porque eu não estou tão adaptado a utilizar a gordura como fonte de energia, estava muito mais adaptado a usar glicose, só como minha glicose, minha reserva de glicogênio, ela foi se exaurindo, ela foi acabando, eu acabei passando mal. Então, só para vocês entenderem como adaptação também é tudo. Quando você não está adaptado a utilizar uma fonte de energia, isso acontece normalmente quando a gente inicia um processo de restrição calórica ou de dietas no qual você tira um substrato energético no qual você está muito acostumado a utilizar, é comum você ter dor de cabeça, às vezes ter náusea, ter alguns tipos de desconfortos que estão relacionados a essa adaptação. É o que está assistindo aqui, ó. Confirmado? Galera passa mal quando começa uma dieta restritiva, Ana? Passa, mas ela faz com maestria para vocês não passarem mal. Nossos pacientes sabem disso. Mas faz parte, dieta restritiva. Pessoal, deixa eu só dividir a última coisinha com vocês, juro por Deus, para não ficar muito chato, que às vezes eu falo mais que
o Fausto Silva aqui, mas isso é de suma importância, todo mundo sabe. Hoje, ela veio com 3 polimorfismos, 3 alterações genéticas importantes relacionadas a um alto impacto do sono no peso. Então, olha que interessante, ela dormia 4 ou 5 horas por noite e era esse o principal gatilho, o possível principal gatilho que fazia ela não ter resultado. Aqui que dormir faz bem, emagrece e tudo mais. Só que eu acabei de atender uma paciente que ela deixava para treinar à noite, deixava para fazer os trabalhos de escola à noite, tudo à noite. E aí, na leitura do teste genético dela, no caso dela, quando ela não dormia, não só desregulava com mais facilidade os níveis de açúcar, nível de glicose que fazia ela engordar, como também aumentava muito mais o nível de grelina do que a média das pessoas. E a grelina é um hormônio que faz aumentar o apetite. Pessoal, esse aqui, ó, é o pré-treino de hoje. Leite, é um cappuccino de leite de coco, um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de canela, um pouquinho de bicarbonato, depois eu vou te explicar por que do bicarbonato, e um pouquinho de óleo de coco. Mas a questão não é essa. Queria só saber se vocês ganham um cappuccino assim de manhã também, pra acordar. Aí fica fácil, né? Bom dia. Vocês dão um cappuccino pro seu macaco de estimação também? Não! Não! Não, eu não sei. Já era! 3 segundos. Não. Sério. 3, 2, 1. Não vai? Ah, não, Pedro! Não, Dá o fone. Ai, Dá o fone. Eu vou bater a cabeça de novo. Ai, não acredito. Saudações, terráqueos. Não consigo fazer. Também não. Isso aqui significa vida longa e próspera. Você nunca assistiu Star Wars, não? Minha boa ação, gente. Pessoal, tenho 5 minutos, então eu vou te falar um pouco sobre... O que você tá me olhando aí? É que eu não sabia se eu pausava pra você falar, mas rapidinho. Você pode fazer o que você quiser, meu anjo. Pronto. Então, a galera tá perguntando por que do bicarbonato. Tem algumas substâncias que têm uma relevância científica muito grande quando a gente fala de aumento de performance no treino. E o bicarbonato é uma delas, talvez seja uma das maiores, tá? Quando você treina de uma maneira intensa, você produz ácido lático, você produz muitas substâncias que acidificam muito o seu músculo e o seu organismo de maneira geral. E é interessante você utilizar substâncias que tamponam esse ácido. Tamponar é alcalinizar, é amenizar esse ácido. E o bicarbonato ele acaba fazendo isso. Isso faz com que aumente seu limiar de fadiga, aumente potência, força e resistência. Eu sinto uma diferença brutal quando eu utilizo o bicarbonato, principalmente porque meus treinos eles são sempre treinos conjugados, no qual eu sempre vou até o meu limite, né? Não é qualquer treino que vai fazer você sentir uma grande diferença quando você usa substâncias alcalinizantes, mas quem treina em alta intensidade vai saber o que eu tô falando, tá? Os estudos estão mais relacionados a treinos de endurance, corridas e tudo mais. Só que eu vejo diferença nos meus treinos de musculação, pelos meus treinos de musculação. Como eu falei, eles serem treinos com uma intensidade e com muitas repetições. Eu utilizo essas estratégias por evitar e por diminuir o meu risco de lesão. Por isso que eu não coloco muita carga, vocês podem perceber, tá? Uma estratégia minha que eu faço junto com o meu treinador. É isso, vou começar a atender agora. Beijo, bom dia pra todos.